Olá, caros alunos! Vamos para mais uma aula da disciplina de transmissão e distribuição de energia elétrica. Hoje vamos dar continuidade na parte teórica da teoria da transmissão de energia elétrica. Vamos lá? Então nós temos aí para essa próxima situação as linhas em curto-circuito permanente. Assim como vocês já sabem, no momento do curto-circuito nós temos a impedância igual a zero, que é o momento no ponto onde está acontecendo o curto, então o curto na barra 2. E aí nós temos a tensão na barra 2, a tensão no curto-circuito é igual a zero. Né? Princípios de um curto-circuito. São princípios fundamentais. Então, as equações de Ux e Ix, que nós vimos lá na aula 5, como elas ficam. Vou só repetir ela aqui, a nossa expressão, para ficar mais fácil da gente fazer aquela modelagem para entender o que está acontecendo. É sempre muito importante a gente tratar a matemática ou o cálculo, melhor dizendo, né? Sempre fazendo as modelagens matemáticas das expressões para compreender o que nós estamos fazendo. Né? Então, é muito importante. É um dos papéis de engenharia, né? De conhecer o cálculo diferencial e integral, muito importante. Então aqui tem o 2, né, menos I2. Pode perceber que os dois termos, tanto o da esquerda como o da direita, eles são muito semelhantes. Então não corre o risco de você cometer nenhum erro. Né? Se você compreender um dos termos, os outros ficam mais simples, né, de você continuar a sua modelagem, vamos dizer assim, né? Porque só o expoente aí que ele é negativo, vocês têm que perceber. Aqui eu coloco essa bolinha para representar que é um fasor, nós estamos trabalhando com fasores, tá? Eu já disse para vocês que na impedância tem essa bolinha também, mas o fasor da impedância não gira, né? Fasor usa das tensões para corrente, mas a representatividade é importante você colocar assim. Né? Muitos livros, textos de circuitos, eles tratam também os fasores com aquela bolinha. É importante. Né? É um vetor, mas ele é fixo no tempo, ele não está girando. Ele não tem aquela velocidade angular. Né? Então, continuando aqui, quando eu estou falando, eu estou continuando. Aqui é corrente na barra 2, que multiplica a impedância dividido pela admitância. Né? Aqui tem um dividido por... Aqui tem uma diferença, né? Para corrente, eu tenho que multiplicar por esse termo da impedância dividido pela admitância, que multiplica E elevado a x, raiz quadrada de z vezes impedância vezes a admitância, que é menos, tá bom? Observem essas diferenças, são importantes depois para vocês fazer os cálculos. A similaridade é muito grande entre as duas, então é bem simétrico essas funções, essas expressões, dividido por 2 vezes. E tudo nasce dessas expressões. Né? Podem perceber que eu sempre trago elas para a gente determinar as próximas expressões, né? Tanto de circuito, um curto-circuito, circuito aberto, agora com carga, que é o próximo. Então nós vamos fazendo sempre a modelagem saindo dessa daqui, que é a raiz. Então, isso é corrente.
Então vamos lá. Então, a nossa função, se nós só lembrar aqui, impedância igual a zero e a tensão igual a zero. Então, impedância igual a zero. Deixa eu só mudar a cor aqui. Só lembrar vocês que nós temos basicamente aqui as representações das nossas ondas, né? Vou até escrever aqui para vocês lembrarem das ondas diretas e ondas refletidas. Tá? Sempre importante a gente lembrar que são as equações fundamentais. Então deixa eu ver, agora é Z2 igual a zero e o 2. Ah, o 2 é igual a zero. Então o 2 igual a zero, né? O 2 é importante que ele seja igual a zero. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então nós vamos, deixa eu ver aqui, aumento do curto-circuito. Então a nossa pode representar como o X em curto-circuito igual I2 que multiplica ZC. Aquela representação é o ZC, só vocês lembrarem nas minhas aulas, é a impedância característica, né? Lembrem-se que na aula em corrente contínua tinha impedância natural da linha. Essa daqui é a impedância característica. Eu mostrei que são um pouquinho diferentes, né? Mas eles são bem semelhantes. Parecem muito. Então, I elevado que vai ser a nossa constante de propagação multiplicada por x. Constante de propagação multiplicada por x menos I elevado a menos constante de propagação vezes x. E aqui vai ser a corrente x em corrente com curto-circuito é corrente dividido por 2 e constante de propagação mais E menos constante de propagação vezes x. Vamos chamar isso daqui de 1. E essa de 2. Então, essas equações elas podem ser colocadas também na na seguinte forma. Conforme o livro-texto ele pega e faz essa... Ele fez eu cheguei a aplicar a fórmula de Euler. Eu mostrei para vocês a fórmula de Euler numa videoaula passada. Agora eu não me lembro qual que foi a videoaula, mas eu cheguei a mostrar a demonstração da simplificação de Euler, né? Então eu mostrei, a gente acabou se resumindo nessas duas
essas duas funções trigonométricas, né? Observem que essa daqui, ela vai simplificar, né? Essa parte aqui, isso aqui, nós temos que... deixa eu colocar aqui no canto. Isso aqui é constante de propagação, é igual a alfa, e o que é o alfa? É a constante de atenuação, né? Mais beta, beta que é a constante de fase. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver onde eu coloco alfa. Aqui. Atenuação. E aí nós temos que beta é a constante de fase. E o gama é a constante de propagação. Aí quando você simplifica essa parte, eu cheguei a mostrar isso numa aula passada também, simplificando essas exponenciais, aí depois só a parte de constante de fase, que aí aplicou a fórmula de Euler, aí por isso que só tem a parte relacionada à constante de atenuação. Sempre foi só que é aqui, que é só um artifício matemático, tá bom? Que o autor do livro fez para fazer uma relação para ser utilizado depois com a sua modelagem. Aí ele fez tanto isso para tensão como para corrente. Né? Aplicou Euler só no segundo termo aqui também, aqui é para corrente. Sim, tem o D e ID, que são as espirais logarítmicas progressivas. Observe a diferença. Conforme eu mostrei na aula passada, algumas espirais logarítmicas. Aqui pode acontecer a mesma coisa. Você tem essas espirais logarítmicas progressivas, né? Porque elas vão aumentando, né? Com o, o aumento da distância, né? da barra número 1. Então, nós temos aí tanto para tensão e para corrente de onda direta e para tensão e para corrente da onda refletida. Então, nós temos aí a figura de uma representação de uma linha com a barra receptora em curto-circuito permanente. Observem a forma dessa onda. Nós temos uma onda que é uma espiral logarítmica progressiva. Espiral logarítmica porque ela não é uma senoide, ela vai aumentando de forma espiral. E ela vai aumentando de uma forma logarítmica, né? Conforme nós já vimos a forma que é um gráfico de uma logarítmica. E ela é progressiva porque ela vai sempre crescendo, né? Vai sempre aumentando. E observem que é muito importante vocês notarem, isso aqui é para tensão, tá? Nível de tensão. Então ela sai de 0 até e vai aumentando, né? De forma espiral. Observem que aqui ele dividiu essa lambda, que é o valor do comprimento da onda, né? Então nós temos aí o comprimento da onda lambda, e o autor ele dividiu por 4 aqui apenas para fazer uma representação, para ficar mais claro para nós. Observem aí que nós temos aqui a barra transmissora, tá bom? O ponto da barra transmissora tá aqui. A barra receptora vai acontecer em algum ponto para lá, né? Não quer dizer que toda linha vai ter sempre a mesma distância de uma onda. Não, pode ser, geralmente ela é mais curta mesmo. Mas nós estamos analisando as ondas eletromagnéticas. Então essa é a onda de tensão. Eu quero que vocês notem uma coisa que quando eu estudava, a gente vai tirando algumas conclusões, né? Porque o livro texto
Dario Fuchs realmente um livro muito teórico e ele não chega apresentando toda a teoria de uma forma mais fácil. Na verdade, você, com seus conceitos matemáticos, você vai tirar suas próprias conclusões. E observem que, para esse comprimento de onda, lambda, eu mostrei para vocês, na aula passada, se não me engano, que para uma frequência de 50 Hz, né, uma frequência industrial, nós temos aí o comprimento da onda, que é representado por lambda, nós calculamos que é 6.000 quilômetros. E para uma frequência de 60 Hz, nós também calculamos o valor de lambda, nós chegamos no valor de 5.000 quilômetros. Então, dá para a gente ter algumas conclusões com isso. Analisando 60 Hz, que é o nosso caso, no nosso país, nós temos, se pegarmos os 5.000 quilômetros e dividir aí por 4, nós vamos ter que, representando por valores, aí nós temos 1.200, 1.250, né? Cada divisão dessa onda em 60 Hz. Então, eu já estou avaliando em 60 Hz. Isso quer dizer, Guilherme, você quer dizer que toda onda quer dizer que uma onda ela vai ter só um quarto de onda, ou metade da onda, ou a onda completa, a distância de uma linha? Não, pode ser menor. Mas o que eu quero que vocês observem, eu quero que vocês tenham um senso crítico quanto a isso, é que, por exemplo, uma distância vai aumentando, ó, por exemplo, se daqui até aqui é 1.250 quilômetros, se você uma distância aí de 250 mais ou menos, não sei, vou colocar aqui mais ou menos, essa distância aí, suponhamos, não vai estar correto não, tá? Mas suponhamos que aqui é 300 quilômetros, quero que vocês observem de um ponto até outro, né, dessa linha, você tem uma diferença do nível da tensão entre esses pontos do transmissora e receptora. Você tem essa diferença do nível de tensão para um caso de curto circuito permanente lá na barra receptora, certo? Então eu quero que vocês tenham isso em mente, essas deduções, tirem essas conclusões vocês mesmos. E aí nós temos para a onda da espira logarítmica regressiva para um nível, a onda espira logarítmica progressiva da corrente, né? E nós estamos falando da onda direta. Então nós temos aí, olha a forma com que a corrente, como é um curto-circuito, nós temos aí um aumento do nível da corrente bem no início aqui da onda, né, da barra transmissora, e aí ela vai aumentando de forma progressiva para a onda direta, né? Aí a onda refletida nós temos aí uma espira logarítmica regressiva, mas nós vamos avaliar depois. Então, concluímos que para uma linha de comprimento lambda dividido por 4, operando em vazio, podemos verificar que a necessidade do nível de tensão na barra 1, né, no momento do curto-circuito, relativamente alta para fazer circular uma corrente na barra 2.
Agora vamos avaliar a operação das linhas sob carga. Assim como nós avaliamos anteriormente a linha de transmissão de uma forma ideal e trabalhando com a fonte de corrente contínua, agora nós estamos fazendo todas essas modelagens, todas essas avaliações, só que de uma forma utilizando a corrente alternada, tá bom? E aí é isso que se baseia a primeira parte de teoria das linhas, né? Agora é a última parte da teoria das linhas. Nós temos a linha terminada, assim como a avaliação feita anteriormente, agora vamos fazer uma avaliação da linha utilizando Z2 igual a impedância crítica da linha. Então, nós vamos fazer aquela avaliação básica, onde que igual anteriormente que tínhamos feito, a impedância característica, assim como, só que antes não era impedância característica, né? Era impedância natural da linha. Então, nós vamos avaliar esse caso à parte. Agora, nos terminais da barra, que é a barra 1, e lá nós temos a barra 2. Então, nós vamos fazer aí essa avaliação fazendo uma inserção de uma impedância Z2 igual à impedância característica da linha, tá bom? Observem que, assim como foi feito anteriormente, nessa disciplina, na parte de teoria das linhas, muitos dos conceitos aplicados em circuitos elétricos, eles são utilizados nos nossos estudos de teoria das linhas, porém, com as suas devidas alterações. Observe que a linha ela tem um determinado comprimento. É diferente de um circuito elétrico, onde que vocês não... O comprimento da trilha do circuito não era importante você avaliar, né? Você desconsiderava aquilo. Mas aqui nós temos que considerar o comprimento da linha. Por isso que antes nós tínhamos a impedância natural, agora a impedância característica por conta que nós mudamos, alteramos aí, principalmente a nossa fonte. Então, mas os princípios são os mesmos compreendidos, ensinados anteriormente. Então, se você entendeu a parte anterior, você vai observar que tudo que nós estamos avaliando, com a impedância com Z2 igual a zero, impedância em curto-circuito permanente, impedância com Z2 aberto, impedância agora, no caso de operação de linha com carga com a impedância Z2 igual a impedância natural da linha, vocês vão observar que é muito parecido com as variações anteriores, tá? Então vamos lá. Essa parte eu prolonguei um pouco mais porque é muito importante de vocês compreenderem essa parte, tá? Então vamos lá. Portanto, a corrente na barra 2, que a barra 2 está lá na barra receptora, é igual ao fasor da tensão naquela barra 2 dividido pela impedância na barra 2. Portanto, nós estamos avaliando com a impedância na barra 2 praticamente igual à impedância natural, à impedância característica da linha, né? Então, podemos substituir que essa corrente, o fasor da corrente 2 é igual a tensão, fasor da tensão na barra 2 dividido pela impedância característica. Assim como eu fiz nas modelagens passadas, nessa eu não vou fazer novamente para não prolongar muito a nossa aula. Fazendo a substituição naquelas equações da aula 5 que eu já mostrei para vocês e que eu desenhei ela no slide anterior,
Eu só não vou voltar porque infelizmente eu apertei ESC e eu cancelei aquele desenho que eu fiz sem querer. E aí é só vocês fazerem as substituições lá naquela equação base de UX e IX que vocês vão obter fazendo substituição de 2, tá bom? Vocês vão obter esse valor. Tratando aqui, isso aqui está na forma de Euler ainda, tá? Observem que nós temos aqui o valor do gama. Não se esqueça que gama é igual a constante de atenuação mais a constante de fase. Deixa eu colocar aqui. Constante de propagação, constante de atenuação, constante de fase. Eu sempre coloco aí essa relação importante. E aí, fazendo a simplificação em desmembrando, né, a constante de atenuação, de propagação, nós vamos ter um E elevado à constante de propagação e um E elevado à constante de, perdão, um E elevado à constante de atenuação vezes um E elevado à constante de fase. E aí, fazendo a substituição da fórmula de Euler que eu mostrei para vocês num vídeo anterior, numa aula anterior, e fazendo a substituição apenas no E elevado à constante de fase para a sua relação trigonométrica e mantendo aqui a exponencial da constante de atenuação, nós vamos ter essas duas relações, tá? É importante essas relações que nós vamos avaliar através delas, tensão e corrente. Então, o X e X, elas possuem apenas as ondas diretas. Se vocês observarem essa simplificação que nós fizemos, vocês vão observar que nós não temos a onda, ó, apenas a onda direta. A onda que vai retornar, ela não tem aqui no nossa demonstração matemática. Interessante observar isso. Nós temos apenas a onda direta. A onda refletida nós não temos aqui na nossa equação. Então, se você lê a equação, você não tem a onda refletida. Portanto, temos que o x e ix possuem apenas ondas diretas. Se vocês observarem aqui anteriormente, eu até coloquei 3 pontinhos aqui, opa, que é negativo. Nós temos aquela parte do segundo termo relacionada à onda refletida, ela não existe, certo? Portanto, nós temos apenas as ondas diretas. Nesses casos, nesse caso da impedância na barra 2 igual à impedância característica da linha, e nós temos o x igual a x é igual a tensão na barra 2 dividido pela corrente na barra 2, que é igual à impedância característica da linha, conforme eu já mostrei para vocês através do desenho. E a impedância ZC, passando aqui, isso aqui está em fasorial, passamos isso aqui para a forma de Euler, ZC, que é a magnitude, e aqui é E vezes E elevado a J alfa, né? Não, delta, perdão. Esse aqui é o delta minúsculo. E elevado a J delta, aonde que só para ficar mais claro, que é igual a Z2, que são iguais, né? Que multiplica E, que multiplica
E elevado ao valor de φ. Esse aqui é o φ. Aí nós temos Z2 vezes E elevado a Jφ. E essa representação de Euler, só lembrando vocês, nós temos que é Z2, que é a magnitude do fasor, com o ângulo de isso, com o ângulo de φ2. Muito bem. É só para, eu estou colocando aqui só para ficar mais claro para vocês a representação de Euler e a representação de forma fasorial. Então, todos os pontos ao longo de uma linha de transmissão homogênea, o fator de potência vai ser constante, nesse caso, e o defasamento entre a tensão e corrente é sempre igual a φ2. O defasamento aí, o defasamento vai ser de delta vai ser sempre igual a φ2. Então a linha se comporta como um circuito série. Sim, ela vai se comportar como um circuito série. Quer dizer, série é igual a R. A potência complexa fornecida pela linha ao receptor vai ser. Aí é só aplicar aqui conceitos de circuitos elétricos, né? Que é a potência, quem é acostumado aqui com utilizar o S, muitos de vocês provavelmente utilizou o Bolestad, a impedância, a potência aparente na barra 2 é igual à potência ativa mais a potência reativa, que é igual a tensão na barra 2 vezes o conjugado da corrente na barra 2. Então, deixa eu ver. Então, é importante essa parte aqui relembrar com vocês, né? Se vocês observarem, o que é só para relembrar, tá? Que a disciplina não é de circuitos, e sim de transmissão, mas essa parte é importante a gente relembrar que a potência aparente ela é igual à potência ativa mais a potência reativa. Observe que eu não estou colocando aqui o pontinho em cima, tá bom? Não estou trabalhando com fasor, por isso que não tem J aqui. Estou trabalhando de forma genérica, tá? E nós temos que a potência ativa, ela é igual ao seu módulo com ângulo de zero. Isso torna muito claro para as pessoas quando estão estudando uma parte de circuito elétrico, a parte de potência, né? A potência reativa é igual a QL com um ângulo de 90. E, eu vou colocar aqui em série, QC, que é a potência reativa capacitiva, é igual a magnitude com um ângulo de menos 90. Relembrando que potência ativa é medida em watt, potência reativa indutiva é em Q é VAR e a potência reativa capacitiva é também VAR. O que vai mudar aí é nosso sinal. Se tratarmos de uma forma mais trigonométrica, nós vamos observar que o S, que é a potência aparente, é igual à potência ativa mais JQL. Por exemplo, nós vamos ter aí um triângulo da potência dessa forma aqui, ó. Opa.
Onde que aqui nós temos a potência ativa, aqui nossa potência reativa, e aqui a nossa potência aparente, e aqui o nosso ângulo, né? Que esse ângulo aqui é o nosso ângulo, geralmente nos livros de circuito eles chamam de ângulo θ, que vai mudar é só a letra que nós estamos utilizando. E aí se torna muito claro quando nós estamos analisando um circuito, que se você tem aí se você injetar potência reativa capacitiva, e como os ângulos de 90 e menos 90 são diferentes, a potência reativa capacitiva ela está aqui em sentido contrário. Então, nós vamos ter aqui se houvesse isso, né? Aí nós vamos, potência reativa nós íamos, né? Simplificar um pouco aqui, que essa parte aqui, ela iria consumir da potência reativa indutiva, e a potência aparente seria menor, né? O θ ia diminuir, que é o ângulo que acaba sendo nosso ângulo de fator de potência. Outros cálculos que podem ser, outros valores que podem ser aí mencionados é que, como é um triângulo reto, o triângulo reto tem um ângulo de 90, nós podemos utilizar Pitágoras, né? Então, a potência aparente é igual a potência ativa mais mais ou menos a potência reativa, tá? Não vou nem colocar aqui qual que é o sinal, porque isso vai depender se é um capacitor ou se é um indutor. Aí eu vou colocar assim de forma não trigonométrica, vamos dizer assim. Então, outro ponto importante. E se você avaliar a parte matemática, que eu não vou entrar nessa parte de modelagem, porque senão a aula vai ficar muito grande. A potência aparente pode ser calculada pela tensão multiplicado pelo conjugado da corrente, tá? Você tem que tratar como conjugado da corrente, porque senão você não vai achar o valor do ângulo correto da potência aparente. Você vai ter um erro. Isso nós utilizamos ali anteriormente. E o valor do fator de potência fica fácil, né? O fator de potência é calculado como cosseno. Cosseno aí do ângulo do fator de potência, cosseno de θ. Que se vocês observarem aqui, é a potência aparente, ó. Aqui, isso aqui é hipotenusa, o S é hipotenusa, então vai ser a potência aparente, potência ativa, perdão, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? É importante a gente sempre relembrar essa parte de circuitos para que quando nós precisarmos, eu gosto sempre de fazer relembrar essa parte de circuito por conta nas minhas disciplinas utilizarem muitos circuitos elétricos. Então, continuando, Z2, que é a impedância na barra 2, nesse caso nós estamos avaliando igual a potência, a impedância característica, que é igual o módulo vezes E elevado a J, o ângulo do nosso ângulo aqui. Então vocês podem observar que tem um ângulo o ângulo delta elevado ao ângulo delta. Isso aqui vai ser, trabalhando com fasor, vai ser ZC com ângulo de θ. Portanto, nós temos que a corrente é igual a tensão na barra 2, ficando circuitos. Dividir pela impedância característica, ó, porque Z2 é igual a impedância característica. Substituindo, nós temos aqui a
tensão na barra 2 com seu ângulo de 0. Guilherme, por que está utilizando a tensão na barra 2 igual a 0? Porque nós estamos adotando uma referência. A referência que nós estamos adotando, nesse caso, a impedância na barra 2 como 0. É uma referência. Sempre você faz isso em circuitos. Sempre se adota uma tensão como referência. ZC é igual o fasor ZC é igual a ZC vezes E elevado a J delta. Então, nós temos aí que a corrente I2 E elevado a menos alfa, menos delta, perdão. Com 1 ângulo de menos delta. Logo, a potência na barra 2 ela é igual a tensão na barra 2 vezes a corrente na barra 2 vezes E elevado a J delta. Se você delta minúsculo. Se vocês observarem aqui, Guilherme, por que não está multiplicado? E elevado a J zero, conforme você mostrou lá anteriormente. Não há necessidade, porque qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, não precisa colocar aqui o E elevado a alguma coisa, porque já está na forma de Euler. O zero não precisa representar. Vezes a corrente 2, vezes E elevado a J, o nosso delta minúsculo. Mas por que que está positivo, sendo que a corrente é negativa? A corrente ela é negativa. Sim, concordo, mas aqui nós temos potência. Lembrem que potência é igual a tensão vezes o conjugado da corrente, tá? Então, alterou só o sinal. Que é a mesma coisa da tensão na barra 2 ao quadrado dividida pela impedância característica. Porque a impedância Z2 é igual à impedância característica, nesse caso nós estamos avaliando. Guilherme, mas Z característica é negativo. Positivo, perdão. Não é que você divide pelo positivo aqui, vai subtrair e aí vai ficar. Isso aqui era para ser negativo, né? Porque isso aqui é uma divisão. Não, gente, não tem problema. Isso aqui vai virar um cosseno. Então tanto faz. Cosseno é uma função trigonométrica par. O que é a função trigonométrica par? Se for menos 10, por exemplo, e mais 10, o resultado vai ser o mesmo, positivo, tá? Diferente de seno. Seno é função ímpar. Só vocês lembrar lá de geometria analítica, essa parte. Continuando. P2 é igual a PC, potência característica. Então, P2, potência na barra 2, é igual a potência característica, que é igual a tensão na barra 2 ao quadrado dividido pela impedância característica, que é igual a cosseno de delta minúsculo, em watts. Tá? Isso aqui, gente, é potência característica. Potência, até aqui, ó. Potência característica, que é um outro meio de você avaliar a linha, assim como a impedância característica, tá bom? Isso aqui é a potência característica, muito importante no dimensionamento de linha, esse dado. Então, a impedância característica, o módulo dela é aproximadamente igual à impedância característica, é aproximadamente igual o módulo da impedância natural da linha, tá? Então, nós podemos definir a potência natural como. Aí nós estamos utilizando a potência natural, porque a impedância característica praticamente
o módulo é praticamente igual. Então, apenas substituindo, tá? Apenas fazendo a devida substituição, nós temos que a potência natural da linha é igual a impedância, a tensão na barra 2 ao quadrado dividido pela impedância natural da linha. Gente, peraí, errei o lado aqui, o botão, né? Impedância natural da linha. Nós não estamos avaliando o ângulo aqui não, tá? É apenas um parâmetro da linha, isso, em watt. Então a potência natural da linha, também conhecida como SIL, Surge Impedance Loading, carregamento, fazendo a tradução, fica carregamento com a impedância de surto, né? Surge, surtos. Impedância e carregamento, loading. Sendo a potência natural P0 uma potência ativa. Ela é adotada como uma unidade base de potência, independente do comprimento da linha. Ela é utilizada na escolha das tensões de transmissão em primeira aproximação, como na tabela. Então, igualmente a impedância natural da linha, ela independe do comprimento, mas sim da distância dos cabos e principalmente da bitola dos condutores, tá bom? Aí nós temos aí que a tensão na barra 2 é igual a raiz quadrada da impedância potência natural. Então, veja bem, vamos avaliar as equações matemáticas de uma forma mais técnica. Nós temos que a tensão na barra 2 ela pode ser calculada pela potência natural da linha, que é esse parâmetro que eu estou passando para vocês, multiplicado pela impedância natural da linha. Nós podemos calcular qual é a nossa tensão lá da barra 2. Entendeu aí? E isso é muito importante para você fazer o dimensionamento de uma linha. Fazendo aí uma análise através de uma tabela das potências naturais das linhas de transmissão para circuitos simples, nós temos aí uma configuração de fase utilizando aqui um condutor. Nós temos a configuração de fase com 2 condutores, configuração com 3 e 4. E olha que interessante, para cada uma dessas avaliações, nós temos a impedância natural em ohm. Observem aqui que foram um caso à parte, calculado para demonstrar para vocês. E olha as potências naturais para cada nível de tensões para essas configurações de fase que tem por consequência essas impedâncias naturais. Olha só para essa linha de 220 kV, a potência natural em megawatts de 120 megawatts. Olha só, a configuração aqui 300 megawatts para 345 kV. E observem que vai aumentando para 400, uma potência 400 megawatts, o nível da tensão a ser utilizado é 400 kV. Observem aí como se relacionam todos os níveis de tensões com a potência natural transmitida da linha. Isso é um parâmetro muito importante. E observem que tudo isso influencia também essa potência natural, influencia também com as configurações das linhas, né? Conforme for observando a diferença aí das configurações das linhas. Muito importante isso. Observe até na 750 kV a potência transmitida em megawatts de 2000 megawatts. Então já dá para vocês terem aí um overview de tudo para entender como é o cálculo
de dimensionamento aí da linha. E nós temos uma curva de carga diária de uma linha de transmissão para as condições de operação. P2 igual a P0 só ocorre para casos especiais. É importante frisarmos isso, né? Pois normalmente o valor de P2, a potência na barra 2, ela oscila como um diagrama de cargas, que aí tem aí uma ilustração de um diagrama de carga. Assim como nós tínhamos visto sobre o dimensionamento através da potência natural da linha, nós temos que entender que essa potência ela não vai ser a mesma durante todo o período do dia ou da semana do mês. Então ele vai alterando conforme o período diário. Então nós temos aí que isso só ocorre em casos especiais, tá bom? Nós temos aí uma curva de um oscilograma de diagrama de uma linha, apenas para mostrar aí para vocês, intuito de conhecimento, né? Nós temos aí com potência conforme o período em horas do dia, né? Aqui tivemos um pico em torno de 7 horas da noite, que é normal esses oscilogramas assim dessa forma. E nós temos, de acordo com o carregamento da linha, nós podemos ter a geração ou absorção de reativos. Aí nós temos a figura 4 apresentando isso para nós. Essa curva, particularmente, é uma das curvas que eu mais gosto de mostrar para o aluno. Para mostrar para o aluno em relação à geração e o consumo de reativo de uma linha de transmissão. Assim como nós vamos abordar com mais detalhes nos próximos conteúdos, né, a linha de transmissão ela gera reativo, tanto indutivo como capacitivo. Isso essa geração de reativo, principalmente quanto maior você tem o carregamento da linha, você tem um maior número de absorção de reativo da linha, né? Que nós temos aqui, conforme você for aumentando o carregamento da linha, se for consumindo mais potência dela, pode observar que ele passa a consumir mais potência reativa indutiva, porque a potência reativa capacitiva, ela sempre vai depender ali dos parâmetros físicos, da distância entre o terra e entre as torres dos condutores das linhas de transmissão. Mas a potência reativa indutiva depende do carregamento, olha que interessante. E aí, você, durante, por exemplo, o dia, onde você tem um carregamento maior da linha, então as pessoas estão acordadas e você tem um consumo maior, de energia, de modo geral, o carregamento é maior, então passa a consumir mais potência indutiva. E nos períodos noturnos, aonde que as pessoas estão, por exemplo, descansando, muitas das indústrias não estão funcionando, com exceção às indústrias que são turno C, que tem o turno C, então nós temos aí um consumo de energia mais capacitivo nos períodos noturnos. Então, é interessante a gente notar essa curva. Eu gosto de mostrar ela para os alunos terem um pouquinho mais de consciência de como funciona a energia em uma linha de transmissão. É claro que nós vamos mostrar com mais detalhes, com mais entrar mais profundo nessa parte, conforme nós formos estudando as linhas de transmissão em regime permanente, tá bom? Isso é para os próximos conteúdos. E por fim, vamos avaliar o caso B para linhas
determinadas com a impedância na barra 2 diferente da impedância característica da linha. Aí, nesse caso, nós devemos utilizar as equações gerais das linhas de transmissão. Aquelas equações que eu sempre cito elas para fazer a extração da modelagem, onde nós vamos iniciar as nossas deduções relacionadas ao caso específico que a gente está falando. Aí, nesse caso, basicamente, a impedância característica, como ela é diferente da impedância natural, e ela não é igual a zero, e ela não é igual a infinito, basta a gente utilizar as equações gerais das linhas de transmissão, que são as equações da tensão, da onda da tensão e da onda da corrente, com as devidas alterações conforme você necessita, conforme o valor da sua impedância naquela barra, na sua barra receptora. E aí você vai ter, assim, os resultados que você queira, que você precise, para fazer os devidos ajustes da linha, se for necessário. E o ângulo de potência θ entre a tensão no início de uma linha, da barra 1, e a tensão no final da linha, na barra 2, conforme eu já mencionei com vocês lá, quando nós estávamos falando de fluxo de potência, eu preciso necessariamente do ângulo entre as duas barras, que eu quero saber o fluxo de potência entre elas. Já foi mencionado isso nas aulas. Então é muito importante que tenhamos aí essa diferença desse ângulo entre as duas barras. Então, é de muito interesse esses dados para a manutenção e a estabilidade do sistema, principalmente a estabilidade dinâmica. Nós precisamos muito desses níveis, desses ângulos dos níveis de tensão, para a gente saber se o sistema ele vai ficar estável ou se ele vai ficar instável no seu processo dinâmico de fornecimento de energia. E, por consequência, saber se os geradores eles vão permanecer conectados com o sistema ou se eles vão acabar sendo desconectados por uma ocasião de proteção. Os relés acabando de, se porventura acontecer, os relés desconectar esses geradores, fazer a proteção deles mesmos. Então isso pode acontecer. É muito importante que nós saibamos de todos esses dados. Nós temos aí ser destinado, como na figura, que é figura 5, tá? A partir dos fasores das linhas diretas. Sim, a partir dos fasores das linhas diretas e das linhas refletidas, nós podemos deduzir esse ângulo da diferença entre a barra 1 e a barra 2, sem problema. É um artifício que nós podemos utilizar para saber o valor desse ângulo θ das barras, para definir qual que é a potência, sem problema. Então, traçando com a barra 2 estando na referência, temos que adotar alguém na referência. Então, a barra 2, o fasor, é escrito aí na forma de Euler. Temos que é U2 vezes E elevado a J0. J0 porque é a nossa referência. Para o transmissor, teremos, então, na barra 1, U1 vezes E elevado a um ângulo qualquer, θ. E aí, conforme nós avaliamos de forma... Não estamos avaliando números,
nós estamos avaliando apenas incógnitas, nós temos aí, podemos verificar que o ângulo de potência θ, ele cresce. O ângulo de potência θ de quem? Quem é θ, Guilherme? θ é na barra 1, barra 2 é 0. Que o ângulo θ ele vai crescer com o aumento da potência ativa transmitida. E aqui nós temos uns gráficos das variações dos ângulos de potência θ com os valores das potências ativas P2. Então, conforme for aumentando a potência transmitida, vocês podem observar que o ângulo θ ele vai aumentar também. Olha só que interessante. Aqui nós temos um caso onde que a potência na barra 2 é menor do que a potência crítica. Então, um caso menor que a potência crítica da rede, que a gente falou anteriormente, a potência da linha, a potência crítica da linha. Isso avaliando quando a impedância na barra 2 é maior que a impedância crítica. Então nós temos, olha a forma que foi traçado os ângulos. Isso aqui é apenas para a gente ter um senso crítico da coisa, né, do que esteja acontecendo. Então vocês podem observar aqui a onda aqui da tensão direta e aqui a onda da tensão refletida. E somando as duas ondas, quem que eu tenho? A onda que nos interessa, né? Então, essa daí que é a onda no ponto X, que nós utilizamos aquela forma anterior, aquelas formas do slide anterior. Então, nós temos aí com a impedância na barra 2 maior que a impedância característica da linha, uma potência na barra 2 menor que a potência característica da linha. E, conforme também foi avaliado, quando a impedância na barra 2 é igual à impedância característica, a impedância na barra 2 é igual à potência característica da linha, que seria a potência máxima ali da linha suportável para que ela possa transmitir. Então, nós temos, conforme foi apresentado para vocês na teoria, nós temos apenas as ondas diretas. Então, a onda da tensão no trecho X, no ponto X, é exatamente igual à onda direta. Observe que não temos onda refletida. Conforme as aulas, nessa aula eu mostrei que, nesse caso específico, quando a impedância Z2 é igual à impedância característica da linha, nós não temos ondas refletidas, temos apenas a onda direta. Interessante notar isso. E olha só o ângulo também. Nós temos sempre observando aí o ângulo. Aumentou um pouquinho. E por fim, último caso, a impedância Z2 na barra 2 menor do que a impedância característica da linha. Então nós temos nesse caso, um caso mais crítico, vamos dizer assim. Nós temos uma potência na barra 2 maior do que a potência característica da linha. Olha só, essa potência é muito alta, essa potência está sendo transmitida, não é aí muito aconselhável essa parte, em relação à parte técnica, né? Então, nesse caso, a parte, olha só, o ângulo aumentou muito, olha só tanto que o ângulo θ1 aumentou nesse caso. Olha, somando as duas ondas, onda refletida e onda direta, olha onde foi parar o fasor da onda de tensão X. Então já dá para observar que o ângulo ele vai aumentando, concluindo. O ângulo ele vai aumentando conforme você for aumentando a potência transmitida na barra 2. Então a potência fornecida lá na barra 2, por exemplo, a barra do cliente, quanto mais você vai aumentando essa potência transmitida, o ângulo de potência entre as duas barras vai aumentando. Então, perfeito.
bate exatamente com os cálculos que nós fizemos anteriormente, aonde que a potência, não sei se vocês lembram, a potência transmitida entre a barra 1 e a barra 2 é igual à tensão na barra 1 multiplicado pela tensão na barra 2 dividido pela reatância entre as duas barras vezes o seno do ângulo entre as duas barras. Então, chegamos à conclusão através da álgebra, anteriormente foi através da álgebra, né, da matemática, do cálculo, e agora nós chegamos na mesma conclusão com fasores, a geometria analítica. Interessante. Opa, aqui eu estou apagar aqui, fazendo errado. Só estou desenhando aqui para vocês relembrarem, tá? Potência transmitida desse gerador até as cargas na barra 2. Aqui é a barra 1 e aqui é a barra 2. Portanto, aqui vai ser a tensão 1 e aqui vai ser a tensão 2. Onde que a distância, a reatância entre a barra 1 e a barra 2 é igual a x1, 2. Então, nós temos aí podemos tirar nossas conclusões. Aumentando o nível de tensão nas barras, podemos transmitir mais potência. Aumentando o ângulo, a relação do ângulo entre essas duas barras, 1, e aqui, por exemplo, é 2. Aqui nesse caso está usando 0, mas é só exemplo. Então, aumentando a diferença, você vai transmitir mais potência. Onde que, se a potência transmitida for nesse sentido, potência ativa for para esse sentido, desse gerador para as cargas, quer dizer que esse ângulo, aqui é 1, né? O ângulo da barra 1, ele vai ser maior do que o ângulo da barra 2, tá bom? Porque se o ângulo da barra 2 for maior, se for o contrário, se o ângulo da barra 2 for maior que o da barra 1, quer dizer que o sentido da potência ele vai ser o contrário, tá? Isso aí nesse caso que eu desenhei é irreal, isso, né? Não aconteceria não, porque o gerador está daqui. Mas só para vocês entenderem um pouquinho, ficar mais aí por dentro da parte de fluxo de potência, certo? Portanto, senhores, chegamos à conclusão de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima!